ideologias, pensamentos, revoluções na Europa lá do século XIX. Essa nossa primeira parte do vídeo vai se tratar deste tema. Eu sou o professor Macari com um pouco mais de história para você. Muito bem, vamos falar um pouquinho desses novos pensamentos que vão surgindo na Europa ali no século XIX, mas antes vamos ver, é claro, o contexto pela qual está inserido ou estão inseridos. Período napoleônico. Nós sabemos que de 1804 até 1815, Napoleão tentou estabelecer o seu grande império francês por toda a Europa. Com a derrota de Napoleão em 1815, nós tivemos ali o Congresso de Viana, que trouxe alguns princípios, e um dos princípios fundamentais estabeleceu ali a Era das Restaurações, ou seja, a restauração daqueles governos absolutistas, como por exemplo no Brasil, Dom João VI, que ele acabou tendo aí que voltar para restabelecer ali, né, o seu trono lá em Portugal, depois da derrota de Napoleão. É claro que não foi apenas esse motivo que o levou para lá, mas havia uma revolta, a Revolução do Porto, uma revolução liberal que estava acontecendo lá, colocando em risco, por exemplo, a perda, né, do trono de Dom João VI. Então ele teve que voltar e reestabelecer ali o trono, apoiado, é claro, pelo Congresso de Viana. A Santa Aliança, né, que trabalhava ali a ideia da formação de um exército europeu que pudesse, assim, de certa forma, assim, sufocar qualquer tentativa de revolução contra os poderes absolutistas. Só que tudo isso acabou gerando o quê? Uma forma de estímulo para as independências ocorrerem na América Latina. Então nós vamos ver a formação das nações latino-americanas e as suas independências. Por trás de tudo isso, nós temos novas ideologias se desenvolvendo, né? Pensadores, poderosos pensamentos, que nós vamos agora estudar um pouquinho sobre ele. Um contexto também do século XIX é que existia um questionamento das desigualdades sociais ocorridas ali pela concentração de renda, ou seja, pessoas pobres sempre muito pobres, pessoas ricas sempre muito ricas, e houve então a situação em que questiona-se a questão capitalista desse sistema, se realmente era eficaz ou era prejudicial. Existem então algumas propostas por busca sim de uma justiça social e sugestões de novas formas de organização político-econômico que pudesse suprir ou pelo menos diminuir a distância entre o mais pobre do mais rico. Várias vertentes possíveis acabaram surgindo ali para a organização político-econômica da Europa daquele período. Vamos pensar um pouquinho no liberalismo. O liberalismo, ele tem seu fundamento também no iluminismo, claro, e ele foi divulgado muito durante a Revolução Francesa. Aí a defesa do indivíduo e a sua prosperidade por conta da meritocracia, a valorização do trabalho, a proteção da propriedade privada e a livre concorrência, onde quem quiser ganhar dinheiro de forma legal está livre para trabalhar, está livre para negociar, da maneira com que queira, desde que de forma legal. O liberalismo, então, ele traz a livre iniciativa de concorrência. Eu posso concorrer nos preços, nos produtos, na qualidade com outras pessoas. Não há uma intervenção muito forte do Estado, muito pelo contrário, a busca é pelo Estado mínimo, e há uma defesa de governos sempre representativos, né? Então é a liberdade que se tem política ali de ter os seus deputados que representam então cada região do Brasil, região da Europa, onde quer que seja, por meio de governos até republicanos, que era o pensamento mais adequado para alguns. O socialismo também, de forma geral, ele buscava então também a luta pela justiça social, com variadas formas, é claro, de diminuir essa tal distância entre o mais pobre do mais rico. A ideia era não ter muitos milionários, mas também não ter pessoas miseráveis. Então, olha só, se todos não podem ser ricos, sejamos todos pobres. Será que isso é legal?
Talvez há quem defenda, gosta muito dessa ideia. O contexto histórico do socialismo está ali na primeira Revolução Industrial, depois nós temos o avanço na segunda Revolução Industrial, onde passa-se então da manufatura para a maquinofatura, onde as máquinas vão ter muito mais então representação diante do comércio mundial, diante daquilo que se é produzido das indústrias. É uma mudança, na verdade, a Revolução Industrial, da forma de produzir, da forma de comercializar e também, é claro, da forma de consumo. Há uma separação do trabalhador ali, da posse dos materiais, das ferramentas, da oficina, que é necessário ao processo produtivo. Então começa assim o início de ideias socialistas, entre aspas, é claro, porque há um patamar muito grande de vertentes, né, que mostram pensamentos diferenciados como na aplicação do socialismo, mas a ideia principal era uma intervenção na sociedade capaz de diminuir aí as injustiças sociais. O contexto histórico do socialismo também perdura, como já foi dito na Revolução Industrial, fazendo uma difusão de formas de produção da Europa que não fica concentrada apenas na Europa, mas também Japão, países como os Estados Unidos também estão desenvolvendo de forma muito forte a questão industrial. O início das ideias socialistas partem a princípio dessa suposta exploração, que havia realmente exploração dentro desse setor, onde não se havia uma regulamentação adequada para o trabalho nas fábricas principalmente. Existe o socialismo utópico, pensadores como Charles Fourier, Saint-Simon e Robert Owen, eles vão trabalhar muito assim o anseio por uma sociedade mais justa, embora não se esclareça exatamente como chegar lá, né? Por isso que nós temos de Thomas More a utopia, né? Na verdade, seria uma ilha que teria a justiça social sendo aplicada, um lugar justo, um lugar perfeito, né? Perfeito, que seria desenvolvido por meio do socialismo. O socialismo científico marxista, né, é uma teoria política, social e econômica criado a partir da década mais ou menos do ano de 1840 pelo filósofo Karl Marx, né, e Friedrich Engels, e eles trabalham muito, como o próprio nome indica, né, é um modelo que se baseia muito na análise científica e crítica do sistema capitalista, né, aonde o capitalismo está falhando segundo o pensamento desses filósofos. O objetivo, é claro, é uma transformação da sociedade, né, e entendendo, fazendo uma análise profunda assim das suas relações econômicas, das suas relações políticas e, é claro, sociais. O famoso materialismo histórico. O estudo do processo histórico fundamentando então o que? As conquistas por meio da luta de classes. Então a ideia era a revolução, a recuperação da mais-valia, né? Ou seja, a valorização do trabalho, do trabalho elaborado pelo trabalhador, participando dos lucros dos produtos que por ele foi fabricado também. O objetivo era a ditadura do proletariado, o comunismo. Esse é o alvo, aonde, na verdade, para se atingir esse alvo, teria que estar tão perfeito a educação neste sentido, ao ponto do Estado não ter mais que intervir nessa questão. Mas para isso, até chegar no ponto do comunismo, o socialismo seria então o caminho a ser seguido, como uma ponte que sairia de um capitalismo cruel para um comunismo mais justo. Para isso existe o socialismo. Nós temos ali então o Estado, a ideia dos cuidados do Estado, o fim da propriedade privada e uma tentativa de igualdade social em termos de economia, em termos de pensamentos. Em suma, o Manifesto Comunista apoia governo transitório que promove então essas mudanças, todas essas mudanças que estão elaboradas aqui neste slide, está mostrando ali, né, desde a abolição da propriedade da terra, né, ao seu rentismo, por exemplo, uma tributação mais progressiva, quem é rico paga mais imposto, quem é pobre paga menos imposto, abolição de direitos sobre herança, e aí por aí afora vai. A educação infantil, né, bem universal nas escolas públicas,
proibindo o trabalho infantil, é claro, e a integração entre o mundo fabril e o mundo escolar. Tudo isso aí pensando que estava-se no século XIX. É claro que depois disso, muitas situações mudaram, muitas conjunturas mudaram, também a forma de se pensar Marx. Então você vai ver que existem pessoas que pensam Marx de uma forma e outros pensam com algumas peculiaridades, que diferencia, de certa forma, alguns pontos. O socialismo católico, que era considerado um tanto reacionário, era a proposta da Igreja Apostólica Romana, que discordava da luta de classes de Karl Marx, negava então a proposta utópica, né? Preservava elementos burgueses, de certa forma, sem a ideia de uma revolução. Respeito aos cristãos, nas negociações entre patrões e empregados, mas de certa forma também não explica exatamente qual a sistemática que se faz para chegar nessas propostas, nesses objetivos. Também houve a ideia do anarquismo, a ausência total das estruturas estatais, né, condenação absoluta da propriedade privada e a ausência de qualquer tipo de hierarquia, né, político-econômica. Não pregava, assim, propriamente dito, o ateísmo, mas, de certa forma, se opunha a estruturas religiosas. O nacionalismo é muito importante, porque por meio do nacionalismo nós vamos ter unificações que acabam gerando a soberania de nações como a Alemanha e como a Itália. Então é a exaltação da nação, a união dos povos com a mesma cultura, com a mesma língua. Por exemplo, a Itália e a Alemanha, como foi dito há pouco. Uma reunião em torno de um governo central, mantendo vários traços em comum daquela sociedade. O nacionalismo poderia acontecer por meio de independências, né? Independência de regiões subjugadas por outras nações, por exemplo, a Bélgica em relação à Holanda. Podemos pensar também no Brasil em relação a Portugal, que uma vez que se faz a independência, o Brasil torna-se então um país soberano. Então a independência foi muito interessante neste sentido. O direito de cada povo ali estabelecer seus próprios critérios de organização política e econômica. Muito bem, um outro detalhe que também nós podemos pensar são nas importantes ondas revolucionárias. Mas antes eu quero voltar um pouquinho ainda nessa questão. Nós falamos da independência, mas também nós temos que falar da ideia de unificação. Vamos aprofundar um pouquinho. Muitas vezes alguns estados independentes, se eles se unirem, é muito melhor do que eles separadamente tentarem ser independentes. Então nós vemos aqui entre aspas, um contraste. O nacionalismo tanto pode aperfeiçoar-se por meio da unificação de estados independentes e a formação de um único país, como também pelas independências, como nós já falamos há pouco. Para nós fecharmos essa nossa primeira aula, vamos falar sobre importantes ondas sociais, ou melhor, revolucionárias lá do século XIX. Ondas revolucionárias do século XIX. As duas maiores são as de entre 1830 e 1848. É claro que havia várias manifestações revolucionárias, mas as maiores tinham características geralmente burguesas e iluministas, com um nacionalismo e um liberalismo muito forte. A Primavera dos Povos, por exemplo, como ficou ali conhecida, a onda revolucionária europeia de 1848, lá no século XIX. O que seria a Primavera dos Povos? Muito bem, simplesmente seria praticamente o fim do absolutismo. Na verdade, é como o desabrochar do liberalismo, desabrochar de flores, né? Como formando ali um novo jardim, uma nova estrutura de pensamentos sociais, de pensamento econômico, maior liberdade, bem diferente das estruturas do antigo regime, das estruturas do absolutismo e da força do clero que existia naquele momento. Então eram ondas mesmo mais liberais. O objetivo era acabar com os privilégios então do antigo regime, considerado um obstáculo ao desenvolvimento das nações. No Brasil, no mesmo período de 1848, nós tivemos também a Revolução Praieira. Só que, diferentemente lá do que acontecia na Europa, a praieira tinha características socialistas, né? De caráter mais liberal, só que socialista.
Há uma diferença entre liberalismo e liberal, né? O liberalismo, às vezes, ele é conservador. O liberalismo na verdade, é a ideia da ausência do Estado, ou pelo menos a mínima intervenção possível. As ideias liberais já permitem mais uma ação mais forte do Estado na sociedade. Por isso, a ideia de socialismo. Muito bem, pessoal, nós falaremos nas próximas aulas sobre unificação alemã e unificação italiana. É importantíssimo o entendimento dessas unificações para compreendermos melhor a ideia de nacionalismo, as ideologias comunistas, socialistas, liberais, que nós vamos compreendendo à medida que formos estudando esse assunto muito importante aí para a nossa construção histórica. Ficamos por aqui hoje, vou dar aquele beijão no coração e até a nossa próxima aula. Não esquece de assistir a parte 2, unificação italiana e unificação alemã. Valeu, pessoal, tchau, tchau, até mais.